Estamos de volta com o Tribuna Livre, hoje falando sobre a responsabilidade das redes, né? A responsabilidade das redes pelos conteúdos que são postados nela. A gente teve uma decisão no Supremo Tribunal Federal que mudou um pouco as regras, mas de um lado a gente teve, né, avanço, por outro também a gente teve ainda algumas brechas que dificultam também esse controle total. E como a gente prometeu na semana passada, né, a gente estava aqui conversando com o advogado e especialista em direito digital Alexandre Ataniense, a gente fez um compromisso com ele aqui no ar para ele voltar na sexta-feira para a gente falar sobre esse assunto. E ele veio aqui, está aqui com a gente. Né, doutor Alexandre? Obrigada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. E já trouxe aqui um furo de reportagem, já trouxe para a gente um lançamento, né? Isso. Desse que é um livro, né? É um e-book. Um e-book, ó. Eu vou ver se eu consigo aqui mostrar. Ah, eu consigo, ó. O STF altera o marco civil da internet, como as empresas e vítimas devem agir nas plataformas digitais e redes sociais. E esse material mais tarde, gente, por volta das 18 horas, a partir das 18 horas, já vai estar disponível para download. A gente vai colocar o link para você aqui na tela, para você também fazer o download desse material, que interessa a todo mundo, né, Alexandre? Sem dúvida, porque é um tema que vai mexer com a sociedade, de modo geral, está numa linguagem não jurídica. Eu digo que é uma forma de agasalhar as vítimas da internet e orientar as empresas que têm o seu negócio nas plataformas digitais para que elas possam entender exatamente qual é o alcance dessa mudança, quais são as novas obrigações, responsabilidades, qual é a forma de agir quando você enfrentar um incidente, seja ele qualquer, nas plataformas digitais. Foi bastante significativo essa mudança, porque eu como advogado de direito digital, atuo em processo dessa natureza, poxa vida, há mais ou menos uns 25 anos, e a gente viu um cenário um pouco protetivo das vítimas. Vulneráveis e, ao mesmo tempo, também muito pouco especializado em favorecer também as empresas que estão nas plataformas digitais. Eu acho que as regras foram mais especificadas, mais tratadas no detalhe, porque a lacuna que existia no Marco Civil da Internet, lembrando que ele é de junho de 2014, 11 anos depois, tecnologia merece uma revisão. Com certeza, né? Muita coisa mudou. Né? Exatamente. Então, e a gente sabe, aprovar uma lei no Brasil não é algo que acontece do dia para a noite. Então, essa decisão do Supremo já marca um divisor de águas. E o próximo passo agora, eu acredito, que é retomada do projeto de lei de regulamentação das redes sociais, que está no Congresso. Espero que isso agora faça esse impulsionamento, para que a gente possa ainda mais descer no detalhe quanto às regras e às responsabilidades de todos aqueles que trabalham, que prestam serviço ou que são vítimas de algum incidente qualquer nas redes sociais. Pois é, doutor. E aí, a gente quer saber de você que está nos acompanhando, o que você acha das redes sociais? É a nossa pergunta do dia para você participar aqui do Tribuna Livre. O que você acha das redes sociais? Você já passou por algum problema nas redes sociais? Algo relacionado a ódio? Relacionado a racismo? Você controla o conteúdo que seu filho vê na internet. Isso, que né? É muito importante. O que ele anda vendo ou consumindo na internet. Então, a gente já abre esse leque para você responder para a gente também trazer a sua participação e, é claro, contribuir aqui com o nosso debate. Que é o 994122179. Estamos com o WhatsApp aberto aqui, esperando a sua participação. Pois é, doutor Alexandre, então vamos falar entrar nos detalhes aqui sobre essa decisão. O que mais mudou foi a questão do entendimento do artigo 19, né? Exatamente. Que a discussão toda que originou o processo é o artigo 19, para saber se ele poderia ser declarado inconstitucional ou totalmente ou em parte. Sim. O que trata o artigo 19 do Marco Civil? É aquele artigo que trata da responsabilidade das redes sociais, da forma de agir, da forma de prestar informações para a vítima, para cumprir ordens judiciais,
quando elas são acionadas em decorrência de um incidente que foi levado à justiça. Então, antigamente, quando o Marco Civil da Internet foi criado, em junho de 2014, nós tínhamos uma situação especial para todas as plataformas digitais. Qual é essa? Se você tem uma empresa, se a Rádio América, por exemplo, ela comete algum equívoco, difamando alguém ou discriminando alguém, a responsabilidade da Rádio América vai ser objetiva em relação à vítima. Ou seja, ela é responsável direto por qualquer dano que venha causar a quem quer que seja. Entretanto, a versão antiga da lei, aliás, a que ainda existe, mas que foi interpretada de forma divergente pelo Supremo, é que as redes sociais não tinham essa responsabilidade objetiva. Elas tinham a responsabilidade subjetiva. Traduzindo, elas só poderiam ser consideradas responsáveis por a prática, por hospedar, por exemplo, um conteúdo ilícito, algo que faça mal a alguém, depois que ela recebesse uma ordem judicial e não cumprisse essa ordem judicial. Ok. Para remoção de conteúdos ilícitos na internet, antigamente todos eles passavam por uma ordem judicial. Então agora, com essa decisão, tivemos flexibilização, ou seja, tivemos categorias que agora as vítimas podem diretamente retirada, sem ordem judicial, mediante uma notificação, mas uma notificação bem elaborada, mostrando a prova, mostrando todos os fatos, enfim, o contexto, e as redes sociais vão ser obrigadas diretamente a fazer essa remoção. Isso não para todos os casos, mas para os casos dos crimes mais graves. Por exemplo, sequestro, pedofilia, por exemplo, racismo, tudo isso, contra mulheres, sim, feminicídio, misoginia, essas coisas todas. Então as redes sociais recebem uma notificação e são obrigadas a remover imediatamente. Agora, entretanto, ofensas não é considerado pela nossa legislação um crime grave. Essa ainda injúria, difamação, não, precisa de uma ordem judicial para poder fazer a remoção. Então, no passado, mesmo recebendo a ordem judicial, as redes sociais nem sempre agiam com presteza. E esse tipo de demanda exige urgência para ser reparado. Então, a gente tem casos, por exemplo, que as redes sociais iam cumprir até 30 meses depois de uma ordem judicial, quando a média, em regra, era 30 dias, 60 dias, 90 dias. E agora, então, elas serão obrigadas, inclusive, a fazer moderação. Isso não existia. Isso é muito importante. Por quê? Porque antes, as decisões, se, por exemplo, um conteúdo causasse a necessidade de cancelar uma conta, sempre foram realizadas por algoritmos. E algoritmos erram. Sim. Porque eles são programados, são ordens sequenciais de comando que podem errar e podem fazer estragos de tirar um perfil do Instagram do ar, de uma pessoa, por exemplo, que vende seus produtos, seus serviços sem nenhuma justificativa, porque ela não violou nenhuma marca. E normalmente violar marcas é um motivo que os algoritmos interpretam como sendo cancelamento imediato do perfil. Então todas essas situações, ao meu ver, ficaram melhor, porque se trata de uma relação de consumo, se trata de uma forma como as plataformas digitais tratam dados pessoais. Então, nós temos que ter um equilíbrio nessa relação, ou seja, garantindo à vítima muito mais direitos, sobretudo no aspecto que começa no momento em que ela toma ciência do incidente. Na hora que ela toma ciência do incidente e ela quer comunicar esse fato a uma rede social para que haja essa remoção imediata, a rede social tem um formulário, mas nem dá resposta se recebeu essa mensagem. Muito menos de quantos dias ela vai tomar para poder analisar o caso. Exatamente. Então, essa situação toda que era muito... deixava as redes sociais, as plataformas digitais numa zona de conforto, isso agora não vai acontecer mais. Para mim, esse é um dos pontos de equilíbrio mais importantes que essa decisão ocorreu. Nós vamos fazer um intervalo agora, precisamos fazer... Mas você pode continuar participando com a gente e nós vamos levantar aqui também no próximo bloco, doutor, uma
uma pergunta, uma questão importante sobre algumas lacunas, né, que nós podemos encontrar aí, inclusive sobre as grandes empresas e as outras que não são tão maiores. Nós vamos conversar sobre isso então no próximo bloco. 994122179, você continua participando com a gente e o Tribuna Livre volta já. Sobre a responsabilidade das redes sociais e das plataformas digitais, né, de uma forma geral, em relação ao conteúdo que é postado por terceiros. E é sobre isso que a gente está falando hoje. A gente quer saber de você, né, o que você acha das redes sociais. Algumas mensagens já estão chegando, a gente vai trazê-las daqui a pouquinho para a gente fomentar aqui a nossa discussão, o nosso debate. O que você acha? Passou algum aperto, alguma situação difícil nas redes sociais? Alguma ofensa? Tem controlado o que seu filho anda vendo na internet? Você tem se deparado com conteúdos ofensivos, conteúdos violentos? Você acha realmente que as plataformas digitais, as redes, precisam ser responsabilizadas por esses conteúdos? Então participa com a gente, nosso WhatsApp 994122179. Bom, no bloco anterior nós fizemos uma pergunta que eu deixei uma questão no ar, queria fazer agora para o doutor Alexandre Atreniense, que é sobre a diferenciação, doutor, entre as grandes plataformas e as menores, né? Porque o STF aí, né, nessa votação praticamente que iguala todas elas, mas nem todas têm uma condição de agir do mesmo modo. É verdade. Agora, a gente não poderia esperar que essa decisão do STF pudesse alcançar os mínimos detalhes em relação ao esclarecimento de alguns pontos que hoje a própria legislação não tratou. Então, nesse particular, a partir do momento em que... Mas eu acho que isso vai acontecer quando tivermos a lei. Então, a expectativa é mais ou menos assim. A decisão do STF tocou na ferida e agora a gente quer que o Congresso logo legisle para poder, então, sanar essas lacunas. Então, esse é o contexto. A gente não esperava que essa decisão fosse, por exemplo, suplantar a necessidade de a gente ter uma lei para regulamentar as redes sociais. Então, as lacunas não foram apenas só nesse ônus desproporcional para as pequenas empresas que têm plataformas digitais, sobretudo porque um dos pontos que modificou foi a questão da moderação, né? O custo de uma moderação, ou seja, de colocar uma pessoa para poder ficar analisando comentários, para saber se houve incidente ilícito ou não. Mas vão colocar isso mesmo? Oi? Elas vão colocar isso mesmo? Tá na decisão. Tá na decisão. Tá na decisão. Né? Entendeu? Se descumprir, então, se descumprir, pode ter certeza que vai vir uma decisão do Supremo que vai contra isso. Eu já acompanhando diariamente esse assunto, já vi que os provedores já estão dizendo que não vão cumprir dessa forma. Mas então, cenas dos próximos capítulos. Vamos ver como é que funciona. Porque moderar custa caro. Pois é. Agora, então esse ônus para uma pequena plataforma vai pesar, né? Agora, da mesma forma, a gente não tem uma questão de subjetividade da remoção do conteúdo. Todos esses casos que envolvem remoção de conteúdo na internet, eles são bastante casuísticos, ou seja, são muito específicos. Tem que analisar caso a caso. Não existe uma regra que se aplica a todos. Então, na hora que, por exemplo, que a gente fala sobre remoção de atos antidemocráticos, o que pode ser atos antidemocráticos? Não é? O que pode ser uma matéria jornalística cobrindo determinado assunto que possa ser considerada como sendo publicações que, na interpretação do Supremo, são ilícitas? Então, essa especificação virá, imagino eu, pela lei de regulamentação. O certo é que hoje já existem essas situações que falam que, olha, atos antidemocráticos, crimes graves, poderão ser requeridos diretamente para as plataformas. Ou as plataformas também podem criar lá seus algoritmos, ou então a moderação, de começar a fazer interpretação em relação a esses conteúdos que não seja a mais acertada possível. Mas dois pontos importantíssimos. Primeiro, a questão dessa dependência de interpretação de casos em massa. Agora, tem uma questão que é muito importante, que é a questão, por exemplo, existe
um momento em que a decisão fala sobre a plataforma vai ser responsabilizada se houver falha sistêmica. Mas não há um detalhamento do que é falha sistêmica. E falha sistêmica acontece muitas vezes. E ela tem que realmente ser responsabilizada. Por quê? Porque ela está tratando dados pessoais. Então, se ela ocorre uma falha sistêmica para vazar dados, então isso já é uma caracterização de falha de sistemas. Mas, para mim, o mais importante de todos é a questão de conceituar tempo razoável para remoção de conteúdos. Ou seja, uma vez que a plataforma digital recebe uma notificação ou uma ordem judicial, qual é o tempo fixado taxativamente para que ela possa fazer essa remoção? A decisão do Supremo trata apenas como tempo razoável. Não tem Não tem, assim, 48 horas, porque 72 horas. Porque quem passa por uma situação complicada quer que tire agora. Evidentemente. E aí que está o grande problema. Porque, atuando em diversos processos dessa natureza, muitas vezes a plataforma age bem, mas outras vezes não age bem. Então, demora 90 dias, 120 dias, e isso, o estrago já está feito. E não vai ser reversível. Mas aí vai depender também da regulamentação lá na frente para estipular um tempo, e tem outra coisa. Exatamente, é isso mesmo. A gente está falando de responsabilidade das plataformas. Elas também podem criar ali dentro delas um código ou um estatuto, sei lá, para ela... um termo de uso de serviço. Um termo de uso, porque ela vai também responsabilizar aquele usuário que fez aquela mensagem, cometeu aquele crime? É recomendável que todas aquelas empresas que têm plataforma digital sempre tem um termo de uso que define as regras do jogo. Ou seja, isso pode, isso não pode. Ou como pode, é dessa forma. Então, o que acontece? Nós vamos ver, isso que você perguntou, na prática não vai acontecer, porque uma decisão unilateral da rede que possa confrontar as diretrizes desse julgado do STF não vai estar correto. Mas o que vai melhorar é a clareza quanto à comunicação a todos aqueles que usam a plataforma, que muitas vezes leem, mas não leem. Só clica o OK. Exatamente, só clica. Muita coisa, entendeu? Né? E na hora que o problema acontece, acha que, poxa, mas como é que meu perfil foi cancelado? Então, vai ter que ter mais atenção em relação a isso, para que as pessoas amadureçam mais em relação a saber que a internet não é uma zona sem lei. E que cada empresa pode estabelecer, por exemplo, um blogueiro, né? Ele tem uma plataforma digital, ou um influencer. Ele pode dizer assim, não quero comentários. Ok, é uma decisão dele, porque isso é oneroso em termos de moderação. Ele pode fechar comentários. Então, isso aí é uma decisão sistêmica, né, da modalidade do negócio dele, que eu, se fosse eles, tentaria refletir sobre deixar tanto aberto assim essas questões, achar um meio termo, para que também não se transforme num risco muito grande. E você sabe o que eu acho que vai entrar essa discussão? Em liberdade de expressão, uma discussão política nas redes sociais. Porque pode causar também censura indevida, né? O que é censura para mim pode não ser censura para o senhor, para o Léo, né? Então tem toda essa questão. É uma questão muito subjetiva, né? É subjetiva e vai ter que ser remetida ao judiciário, para o judiciário então fazer essa interpretação. Porque eu acho o seguinte, a liberdade de expressão é um direito garantido na Constituição. Como também é vedado o anonimato. Então, se a pessoa faz uma agressão de forma pseudo-anônima, ela não tem essa garantia de liberdade de expressão. E liberdade de expressão não significa liberdade de agressão. E outro ponto muito interessante que eu havia me esquecido é o seguinte, é que se a rede social ganhar dinheiro com links patrocinados, ou seja, de promover conteúdos ilícitos, ela será também responsabilizada de uma forma mais veemente, porque ela está obtendo lucro e ao mesmo tempo está hospedando a prática de um ilícito. A gente te convida a participar conosco, tá? Pelo nosso WhatsApp, o 99412-2179. A gente vai trazer as participações aqui também para o nosso debate. Eu só queria mostrar mais uma vez, porque o nosso link aqui já está no ponto, doutor Alexandre, sobre o material preparado pelo senhor. É o e-book. É o e-book, exatamente. Esse material aqui, ó, STF altera o marco civil da internet. É um e-book produzido pelo doutor Alexandre Ateniense, como as empresas e vítimas vêm ou devem agir, né, nas plataformas digitais e nas redes sociais. Então, é um material muito rico, gente, de um assunto que é novo,
né? E que você, e com a linguagem pessoa e com a linguagem não jurídica. Exato, linguagem do nosso dia a dia, né? Que a gente conversa aqui normalmente. Exato. E que todo mundo precisa entender. Então, isso não é um assunto jurídico, esse é um assunto do nosso dia a dia. E tá aí o link, inclusive, na tela. Você que tá aí na Rádio América, é o seguinte, você não está acompanhando a imagem, então eu só vou falar que é www.alexandreateniense.com/plataformas, aí você coloca um tracinho, digitais. Qualquer coisa você manda o zap aqui pra gente que a gente manda o link para você. Hoje a partir de 18 horas. Hoje a partir de 18 horas já clica no link, então já tem acesso a esse material. Você que está na TV já tem aí o link também para você acessar. Bom, nós vamos fazer um intervalo agora. O Tribuna Livre volta daqui a pouquinho. Claro que aqui com as suas participações estamos aguardando. 99412-2179. Voltamos já. Tribuna Livre nessa sexta-feira, 4 de julho de 2025, último bloco do nosso programa, recebendo aqui o advogado, especialista em direito digital, Dr. Alexandre Ateniense. E você ainda pode participar do nosso programa, enviar mensagens pelo nosso WhatsApp, que é o 99412-2179. Você pode responder a nossa pergunta lá. O que você acha das redes sociais? Está aí na tela para quem está na TV nos acompanhando. Isso mesmo, Adriana? É isso, a gente está aqui com algumas participações. A gente tem aqui a participação do Sérgio Nogueira, do Concórdia. Já vou trazer aqui, o Alexandre, para a gente comentar. Ele fala o seguinte, o assunto do dia, né? Sobre o assunto do dia, sobre a rede social. As pessoas acham que é terra sem lei, coisa que não é. Eu vejo muita coisa de ofensa ao conteúdo publicado por alguma pessoa. Ainda bem que nunca sofri nenhum mal. É o Sérgio Nogueira, no bairro Concórdia. Então já é algo que a gente vê com uma certa frequência, conteúdos ofensivos, né? A intolerância, de uma forma geral. Olha, né, eu lamento dizer que eu acho que o brasileiro, de um modo geral, ele gosta muito de ofender as pessoas, injuriar as pessoas. Você vai para um campo de futebol, você vê isso. Tem gente que entra na rede ou determinada plataforma só para criticar, só para ofender. São chamados haters. Né? Ou seja, que estão sempre destilando ódio na internet. E como advogado de direito digital que lida com problemas desse tipo, toda hora o nosso trabalho é analisar um problema que tem na plataforma digital e enquadrar dentro da lei, para mostrar justamente que não é uma terra sem lei. Então, eu vejo na personalidade dessas pessoas que fazem esse tipo de atitude dois traços muito marcantes. Primeiro, usam a tecnologia para ter um falso manto de anonimato. Ou seja, eu não vou colocar meu nome, vou fazer um cadastro falso, etc. E ninguém vai achar quem eu sou. Errado. A gente tem rastreamento de localização geográfica, de qual a conexão da internet que teve. E o segundo é impunidade. Então, na hora que você está vendo essas mudanças todas, com o Código do Consumidor, com a Lei de Proteção de Dados Pessoais e agora com essa decisão do Supremo, a impunidade cada vez mais vai se tornando não tão presente. Quer um exemplo que aconteceu ontem? Nós tivemos essa semana um mega ataque de hacker que deu um prejuízo de R$1 bilhão no mercado financeiro. Hoje, antes de vir para cá, eu já estava analisando, esse incidente aconteceu há dias atrás. Hoje o Estadão já está dando a notícia que o agente que praticou isso foi preso. Então veja, o que eu quero dizer com isso? É que qualquer ato que você faz nas plataformas digitais deixa muitos rastros. E hoje os meios de controle e de enfrentamento são bem melhores do que era 10 anos atrás. O que a lei, né, o que o Supremo entende como transparência dentro dessa decisão? Que as plataformas devem dar transparência. Mas transparência em que sentido? Transparência que muitas vezes elas não prestam retorno de forma clara e rápida a uma solicitação de uma vítima acerca de esclarecimento sobre os assuntos. É bom que a gente entenda que rede social são as empresas mais bem-sucedidas no mundo em termos de marketing digital. Ninguém tem dúvida disso. Então elas têm interesse comercial. De quê? De quanto mais acesso, melhor.
Então, muitas vezes, seguindo nesse raciocínio, não é legal dizer por que efetivamente tomaram determinadas decisões, porque isso poderia impactar em menos acessos. Então, há esse lado comercial envolvente. E o outro ponto que é transparência é o seguinte, é ter uma explicabilidade em relação a por que a rede social tomou determinada decisão. Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele investe muito em links patrocinados, numa grande plataforma digital. De uma hora para outra, essa rede social, certamente com a decisão automatizada, diz o seguinte, eu vou te cancelar, você não vai poder mais fazer propaganda na minha plataforma. Então, é direito dele ter uma explicabilidade, porque ele não violou os termos de uso e serviço. Então, consequentemente, nesses casos, se configura a necessidade dela ter essa explicabilidade. Por quê? Porque a maioria dessas decisões, devido ao grande fluxo que existe, elas se tornam decisões de algoritmo, automatizadas. E na nossa lei de proteção de dados pessoais, a gente já tem um artigo que poucas pessoas conhecem, que é, se você se sentir vítima de algum maltratamento dos seus dados, ou se você se sentir vítima porque você foi discriminada a partir do uso dos seus dados pessoais, você pode e deve exigir uma revisão dessa decisão automatizada por um ser humano. Olha que interessante isso. Então, é um outro mecanismo de exercício de direito de proteção às vítimas para falar, não, peraí, quem interpretou isso aí? Ah, não foi o sistema. Mas o sistema pode errar. Então, eu quero que seja revisto para poder simplesmente fazer por um ser humano, porque de repente ele tem dilemas, ele tem uma análise de um olhar completamente diferente. Sim, então, registrando mais participações aqui, ó, o Rubens de Ribeirão das Neves, ele disse que está adorando o programa. Ô, Rubens, que bom, feliz em saber, viu? Ele falou assim, ó, será que filmar ataques a creches e escola é liberdade de expressão? Diz ele que foi um questionamento aí que ele já ouviu também em outras emissoras, né? Mas aí nós estamos falando de duas coisas diferentes também. Isso. Porque a gente tem também os veículos de comunicação, que são empresas de comunicação. Sim. E a gente tem as plataformas, que são empresas de tecnologia. São uma coisa, outra coisa. As empresas de comunicação, elas seguem também um certo regramento, né? Do que é proibido ou não. E as empresas de tecnologia, aí elas têm essa brecha, né? Eu acho o seguinte, nós temos que achar o meio termo. Entre o preto e o branco, do que pode e do que não pode, nós temos que achar os 50 tons de cinza. Entendeu? Então, o que eu queria dizer para vocês em relação a isso é o seguinte, olha, a princípio, ele tem que entender que existe o Estatuto da Criança e do Adolescente que veda completamente a exposição da imagem de uma criança em situações que sejam, né, ruins, vamos dizer assim. Então, entretanto, se esse conteúdo for com a imagem borrada, por exemplo, ou seja, quer apenas mostrar alguns detalhes sobre esses incidentes sem expor a imagem de crianças, pode ser que haja essa possibilidade, desde que a imagem não seja explorada. Tem gente que coloca também assim, conteúdo sensível. Exato, mas ainda assim eu sou favorável, sobretudo em relação à criança, a borrar. Ah, não, com certeza, sim. Claro. E o aviso também, né, como conteúdo forte, se você... aí você tem ali o livre-arbítrio de abrir ou não. Exatamente, é uma situação extremamente casuística. Então a gente tem que fazer uma análise. Agora, cada vez mais a partir dessa decisão do Supremo, as pessoas vão ter que ter mais maturidade em termos de moderação, entende? Porque o Supremo está falando, não venha hospedar qualquer conteúdo porque ele pode ser ilícito e você vai ser responsabilizado. Então, faça moderação para que você possa ter um juízo de valor seguindo as nossas diretrizes. As pessoas querem chocar, né? Colocando coisas assim, absurdas nas redes. Você entra num grande portal de notícias hoje, agora. Quantas notícias você vai ver de crimes, de mortes, de violação, de traições? É isso que vende acesso, gente. Qual que é o conteúdo que mais gera acesso na internet no mundo? Sexo. Segundo, religião. Entendeu? Então, agora, a gente não é de hoje. Nós estamos simplesmente replicando um hábito que já existia nos jornais anteriores, né? A famosa imprensa marrom, que sempre colocava em destaque na primeira página notícias de tragédias
que muitas vezes são muito mais interessantes das pessoas se sentirem atraídas e acessarem o conteúdo do que simplesmente você falar de uma coisa boa. Eu costumo dizer que aqui no Brasil, muitas vezes, quando tem um grande incidente, por exemplo, tem uma suspeita contra você porque você praticou algo que era muito repugnável. Todo mundo vai saber que você fez, mas que não sabe se você realmente fez ou não fez. Então, a versão vale muito mais do que a própria verdade, porque o tribunal da internet vai te julgar no dia seguinte. Agora, na hora que você se defende, vai para o Tribunal de Justiça, o outro tribunal, que não é o da internet, vai decidir a seu favor. Você já viu alguma notícia favorável de uma vítima para poder dizer que não foi ela que praticou algum ilícito ser publicada depois no site? Não interessa. Não interessa. Então, o que interessa mesmo para a mídia é, infelizmente, as notícias com conteúdo negativo e muito mais do que de positivo, pelo fato de que gerar mais acessos. É se tornar refém do algoritmo. E aí já é uma outra discussão também para a gente fazer por aqui. Alexandre, eu queria te agradecer, tá, pela participação, por ter vindo aqui, né, por 2 vezes. Sempre um prazer. Seguidas aqui, assumir esse compromisso com a gente. Te desejar boa viagem, porque eu sei que você vai viajar, né, e vai ficar um tempinho fora. E parabenizar pelo trabalho, pelo e-book, né, o e-book O Supremo Tribunal, falando sobre essa decisão que altera o Marco Civil da Internet. Então é isso, ó, como as empresas e vítimas devem agir nas plataformas digitais e redes sociais. A partir das 6 da tarde, gente, vocês já podem adquirir e já fazer o download, né? É gratuito. É gratuito. Lá no site do Dr. Alexandre Ateniense, o link, inclusive, está aí na tela para você que está acompanhando a gente lá na TV Horizonte no YouTube. Para você que está na Rádio América, acessa o site do www.alexandreateniense.com/plataformas-digitais, porque aí você vai ter acesso a esse material. Sucesso, eu achei brilhante, principalmente essa iniciativa, porque a gente precisa entender, tá com isso muito palpável. O nosso trabalho é fazer essa linha de esclarecimento, traduzir o juridiquês numa linguagem para leigo entender e deixá-los mais participantes, né, em relação a tudo que acontece nas plataformas digitais, porque afinal de contas isso se incorporou de uma forma sem volta nas nossas vidas. Então, meu papel, que também sou professor, coordeno curso de pós-graduação em relação a isso, é de sempre buscar melhorar a comunicação em termos de esclarecer, de agasalhar as pessoas que estão tendo problemas nas plataformas digitais. Importante iniciativa, agradecendo o doutor Alexandre Ateniense por participar com a gente. E o Tribuna Livre dessa sexta-feira vai chegando ao fim, mas você pode nos acompanhar, seguir as redes sociais da Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial e lá no nosso YouTube, youtube.com/TV Horizonte. Quem está chegando agora é o André Santos e a Janaína Regiane com o Rede Notícia. Tudo sobre a greve dos professores da rede municipal, tá, gente? Desdobramento, situação que tem ficado tensa cada dia mais. Então, tudo isso você vai acompanhar agora no Rede Notícias. Ou greve sem fim, viu? Tomara que acabe logo. E a prefeitura relutando, né, em resolver a situação. Exatamente. O Tribuna de hoje teve a produção da Rafaela Bernardi. E a gente teve também os trabalhos técnicos de Haroldo Ferreira, Wellington Barbosa e Alan Júnior, controle mestre de Marcelo Salgado. E também do Reinaldo Santos, o camarim da Ana Flávia Rodrigues. A coordenação técnica de Jefferson Sanches. Coordenação de jornalismo, Rafael Campos. A direção da TV Horizonte, da Rádio América, de Ana Paula Damasceno. Direção-geral da Rede Catedral de Comunicação Católica, Padre Samuel Fidelis. Gente, voltamos segunda-feira. Bom fim de semana. Segunda a gente está de volta. Aproveite bastante. Tchau.